Fala galera! Finalmente estamos aqui no site A Odisseia para falar sobre a Odisseia. Não tinha como não falar sobre a Odisseia. Até porque, primeiro, que é um dos grandes filmes do ano, né? Isso é fato, tá? Você gostando ou não do Christopher Nolan, a Odisseia vai ser um dos maiores filmes do ano, uma das maiores estreias do ano. Assim como Oppenheimer foi. E segundo, porque por mais que o nome do site venha de 2001, né, filme do Kubrick, ainda assim é a Odisseia. E a Odisseia do Homero nos perseguiu por muito tempo, né? Na verdade, nos persegue. O site não existe mais, então a gente não se importa tanto com o ranqueamento de SEO, mas por muito tempo perseguiu. Era difícil ranquear bem no SEO, porque tinha inúmeros textos de A Odisseia de Homero e afins. E então, de certa forma, essa história ela sempre nos perseguiu de alguma maneira. E o anúncio de que o Christopher Nolan ia fazer uma versão de A Odisseia vem, sim, cercado por certa desconfiança, né? Principalmente pelo fato de que temos aqui uma obra de mitologia. Nada do que aconteceu, nada do que foi descrito, melhor dizendo, em A Odisseia é real. Só para já tirar. Tem alguns pontos que a gente tem que tirar da sala antes de começar a falar efetivamente sobre o filme. E esse é um deles. Eu acho que para mim esse é um dos principais. Nada daquilo ali aconteceu. Então, sei lá, a raça dos personagens, nada daquilo ali aconteceu. São personagens fictícios. Todos eles. De deuses a não deuses. Todos são fictícios. Ok? Então é importante já partir desse ponto, porque eu já até compartilhei no meu perfil, a galera pesa muito nisso de ser fiel à realidade. Até o Nolan provoca um pouco isso, né? Eu acho que as pessoas esperavam isso de certa forma, mas não existe fidelidade a nenhuma realidade aqui, porque não existe realidade. E aí, já se o assunto é ser fiel ao livro, também temos que tirar outro ponto aqui da sala, que é que, cara, eu nunca li a versão completa de A Odisseia de Homero. Por mais que o nome do site eu tenha falado que me persegue, já li a versão em quadrinho, já li uma versão resumida. Versão completa, nunca li. E não tenho nenhum problema com isso. Talvez um dia eu leia, e talvez não. Mas assim, eu sei basicamente o que acontece no livro, e o filme faz uma adaptação muito próxima, em termos de fatos, de pontos do livro, até mesmo de cronologia, de ordem das coisas. O Nolan, claro que ele brinca com o tempo, isso é meio que um pilar do cinema do Nolan, então não tinha como ele não fazer, mas o livro também brinca com o tempo, né? A parte de mitologia raiz mesmo, do Ciclope, por exemplo, é um grande flashback no livro, então o Nolan ele usa isso a favor dele e ele faz uma adaptação bem legal, mas eu também não vou ficar aqui dando aulinha e discursinho sobre o que é próximo de A Odisseia do Homero, o que não é. E aí o terceiro ponto que eu acho que é muito importante tirar da sala é essa questão do realismo. Em especial porque muita gente confunde e de novo, parte disso vem do Nolan, tá? E eu tô dizendo com uma pessoa que não é muito fã dessa parada, de chancelar as coisas com realidade, como se isso tornasse algo mais importante. Ele ser um diretor que preza pelo realismo não é problema nenhum. Mas você fazer, por exemplo, uma ficção científica, que é uma ficção científica, o próprio nome já diz, e você tentar chancelar coisas com a realidade, como se isso tornasse o seu filme maior, isso me incomoda, isso me pega. Então, por exemplo, em Interstellar, quando fica todo mundo... E eu nem sei, na real, se o Nolan já falou isso. Eu sei que os fãs do Nolan falam. Talvez seja mais culpa dos fãs do Nolan do que do próprio Nolan. Mas quando falam... E aí, essa parte foi o Nolan. Que ele contratou um físico para explicar como que é o buraco negro. Isso me pega. Isso me incomoda. Sabe? Porque isso não torna o filme dele melhor. O Kubrick, quando foi fazer o 2001, um Odisseia no Espaço, ele trocou um planeta que o autor queria colocar no livro, né? O Arthur C. Clarke queria colocar no livro original. Ele falou, eu quero outro planeta, mas aí ele falou, mas as naves nessa época não vão conseguir chegar nesse planeta. E o Nolan não, o Kubrick basicamente falou, dane-se, eu acho esse outro planeta mais bonito e eu quero fazer nele. Então, tipo assim, é isso. Cinema é isso, sabe? Tipo, então, não existe superioridade por conta do realismo. Existe o realismo.
E aí, eu sei que provavelmente esse vídeo vai ficar grande, eu tô falando bastante antes de chegar de fato no filme, mas eu já tô falando do filme, querendo ou não, né? Porque a galera, eu acho que confunde um pouco a ideia de que, tipo, nossa, é um livro de fantasia e a Odisseia é um livro que não é um livro de fantasia, né? Em termos de gênero, eu acho que não. Eu acho que ele é um livro de poema, é um épico, não necessariamente uma fantasia, mas é um livro que tem muitos elementos fantásticos, né? Tem deuses, tem monstros, tem criaturas e afins. Então, quando a galera fala, o Nolan não vai fazer essa adaptação de fantasia, não vai mergulhar na fantasia, é como se isso já acabasse com o filme, mas só que na verdade ele tá fazendo uma leitura dele. E aí você pode não gostar da leitura que ele vai fazer de A Odisseia. Todos têm total direito de não gostar da leitura que ele vai fazer de A Odisseia. Mas só que se a crítica ficar nesse... E se ele tivesse feito a parada com mais fantasia, a gente vai estar meio que fazendo um A Odisseia hipotético. É tipo o Neymar hipotético, só que com A Odisseia. É procurando um filme que não existe, porque o filme que existe é um filme que é calcado no realismo, que é o filme do Nolan. E aí eu vou partir desse princípio. Não preciso muito ficar falando da história, todo mundo já conhece a história, né? O filme ele vai acompanhar o Odisseu, que depois da Guerra de Troia ele tá tentando voltar para casa, e ele passa por vários percalços nesse caminho até ele voltar para casa, né? Em Ítaca, onde ele é rei. E enquanto isso, a esposa dele tá tendo que meio que enganar vários pretendentes que estão tentando se casar com ela para se tornarem reis do lugar, e o filho dele tá procurando o pai, afim. É isso, né? Essa é basicamente a história de Odisseia. E a gente vai acompanhar todos esses pontos, com foco principalmente no Odisseu. E aí, já vindo para essa parte do realismo, o Nolan ele não abandona a fantasia, tá? A fantasia ela tá ali. Temos o Cíclope, temos deuses, temos bruxas, inclusive tem uma cena com a bruxa que é das melhores cenas do filme com alguma tranquilidade. Então, a fantasia está ali. Porém, ele passa essa fantasia por um filtro de realismo, que é a característica do cinema dele, sabe? Seria muita enganação a gente achar que ele não iria fazer isso. Porém, eu acho que aqui nós temos um Nolan bem mais maduro e aberto à experimentação. Ainda é um cinema super rígido. Ele é um diretor que ele é conhecido por fazer esse cinema muito calculadinho, né? Quando se trata das emoções. Tanto que tem lá a brincadeira de que ele é uma calculadora, né? A calculadora Epson científica escrevendo Eu Te Amo. E isso não deixa de ser mentira, porque ele faz esse cinema muito cronometradinho, né? Muito rígido, formalmente mesmo, principalmente quando se trata de desenvolver emoções em certos personagens. E não deixa de ser. Continua sendo um filme rígido, mas é um filme com mais espaço para experimentação, o que não quer dizer, por experimentar, que ele mergulha na fantasia. Entende que tem vários lados as coisas aqui, e aí ele não mergulha na fantasia. A fantasia ela tem um filtro de realidade que está muito mais no aspecto de encenação, e eu gosto disso, tá? Já vou adiantar que eu gosto do filme, inclusive. Tá muito mais no aspecto de encenação do que em outras coisas. Então, por exemplo, ele não se importa, quando você fala em realismo, e aí a gente vem para aquele lado do contratei um físico para falar como que é o buraco negro na real. Aqui não parece que ele contratou um historiador, sabe? Porque ele não liga tanto assim para armadura, uniforme e essas coisas, sabe? Ele não tá tão preocupado com isso. Ou pelo menos o filme não tenta ficar jogando isso na cara do espectador. Tanto que o Agamenon, né? Ele tem um uniforme que é basicamente o Batman, né? Ou o Darth Vader, sei lá. É uma parada que certamente não existia naquela época, mas que é muito interessante visualmente pro personagem. Então, o que eu falei que o Kubrick fez lá em 2001, eu sinto que aqui o Nolan fez. Porque aqui o Nolan falou, eu posso fazer uma armadura idêntica a, entre aspas, real, porque, de novo, nada do que aconteceu em A Odisseia é real, então a gente pode partir do princípio que não é real. Nada daquilo ali, né? Mas, sei lá, uma armadura que faça de fato referência à época. Mas não, eu quero fazer uma armadura que eu vou achar bonita em cena. Isso tem certo valor. E, de novo, eu acho que ele encontra até um meio termo aqui muito interessante, porque ele consegue fazer isso, ele abre esses espaços, essas brechas, sem abrir mão desse realismo. Um realismo que a gente vai ver muito mais no jeito seco com que ele vai filmar as coisas, sabe? Ele é um filme que ele é meio seco.
emocionalmente. E aí, de novo, parte disso vem dessa rigidez do cinema do Nolan, parte disso vem desse realismo que ele quer usar. E esse realismo, esse jeito seco de filmar as coisas, contribui para o lado épico que ele quer jogar para a tela. Não vi o filme em IMAX, aqui no Espírito Santo não temos IMAX nem em 10mm, nem em 70. Então eu vi numa sala de cinema normal. Não tenho nem comentário sobre isso, sabe? Eu acho que é um bagulho das discussões mais bizarras que o filme do Twitter já fez. Todo ano tem uma dessas, mas enfim. Mas é tudo muito épico, é tudo muito grandioso, e o jeito seco como ele escolhe filmar isso contribui para isso. E, de novo, são caminhos. Se ele fosse para fantasia, também poderia ser épico. Seria um épico de outra maneira. Senhor dos Anéis é um filme que é muito épico, sendo um filme de fantasia. Aqui ele escolhe esse outro jeito, e esse jeito seco de filmar contribui para a construção visual do filme, contribui para a grandiosidade do filme, e contribui principalmente nas cenas de batalha. As cenas de batalha são muito cruas, até mesmo as cenas de batalha mais sanguinárias, tá? O clímax do filme tem um momento ali que é meio tarantinesco, não na quantidade de sangue, não na verborragia, mas tem ali é um desses momentos que parece que o Nolan abandona um pouco essa rigidez para fazer uma outra coisa ali, para experimentar um pouquinho. E até mesmo nesses momentos tem uma parada meio documental nessa câmera seca, nessa câmera realista que ele usa para filmar as batalhas, que é muito interessante, sabe? Eu acho que dá peso pra porrada, dá peso pra essa guerra, sabe? Porque é muito... É isso, cara, eu não consegui, eu fiquei pensando enquanto eu vinha pra casa, e eu não consegui um adjetivo melhor do que seco. É uma parada que ela é muito seca, então tem peso, tem grandiosidade de uma forma interessante, que não é necessariamente fantástica, pelo aspecto da fantasia, mas que é muito interessante. Eu gosto disso, eu gosto desse meio termo, tá? Porque, de novo, é esse Nolan que ele não abre mão de algumas coisas que são pilares do cinema dele, o realismo, a montagem que não necessariamente segue a cronologia temporal, né? Essa montagem um pouco mais quebrada, que, de novo, o livro também tem, ele só eleva de alguma forma para poder criar algum senso de reviravolta. É algo que ele já vem fazendo com alguma frequência, ele faz em todos os filmes dele, mas ele vem exercitando de forma até mais potente a partir de Dunkirk, por exemplo, mas aqui também não é um elemento importante, então ele não abre mão dessas coisas, mas quando eu digo que eu acho ele mais maduro, vai também para experimentação, mas vai pela forma como ele decupa o filme. É um filme que ele é muito bonito, ele é muito bem decupado, muito bem pensado as cenas. Isso é inegável, sabe? Você falar que o Nolan não sabe pensar as cenas visualmente, você tá ficando completamente louco. Aí se você vai pro lado emocional, a gente pode trazer algumas discussões. E aí, assim, e eu acho que vale essa discussão, tá? Até mesmo antes de continuar esse tópico que eu tava construindo da decupagem, que ia chegar em algum lugar, que eu já não lembro mais qual mas eu acho que a emoção é um ponto que é interessante trazer aqui, porque, como eu disse, é um filme rígido, então ele tem dificuldade para trabalhar algumas emoções, e isso é inegável, mas ele encontra alguns escapes emocionais que vêm do próprio livro. O Argus, por exemplo, que é o cachorro do Odisseu, já tem corte no Instagram mostrando isso, e é um elemento muito importante do livro, é um elemento muito compartilhado do livro. Tem um papel que é importante aqui. Não é um personagem super recorrente, mas ele tem um papel na emocional que é muito importante, que é muito interessante. Então, é como se fosse uma âncora emocional. E ele encontra outras âncoras. A Penélope, da Anne Hathaway, é uma âncora emocional muito forte. O Telêmaco, do Tom Holland, também é uma âncora emocional muito forte. Os dois estão muito bem, inclusive. Eu me surpreendi muito bem com o Tom Holland. Então, assim, eles são âncoras emocionais. E aí, quando a gente chega no clímax, essas âncoras meio que se juntam e contribuem muito pro clímax do filme, né? São pequenos escapes. Mas, no geral, de fato, ele tem alguma dificuldade de expressar emoções. Então, quando o Odisseu tá no mar, por exemplo, é épico, é incrível, mas tem algumas cenas que parece que falta alguma coisa, sabe? Parece que falta aquele último empurrão para bater a emoção. Parece que ele vai até o limite do penhasco, mas ele não faz o salto de fé.
usando uma metáfora que o próprio roteiro usa, né? Ele fala, em dado momento, que o Odisseu não deu o salto de fé. Eu sinto que o Nolan também, ele chega até um limite e ele não dá esse salto de fé em alguns momentos. Ele se contenta com essas âncoras que já tem até mais âncoras do que alguns dos outros filmes dele, mas eu não discordo que tem momentos que falta ali um punch, que aí é isso, ele escolhe esse jeito seco de filmar a batalha, mas você perde em um outro aspecto, né? São, de novo, escolhas que levam a consequências de alguma forma. Mas, indo para o lado das experimentações, que eu acho que é um ponto muito interessante, ele faz, principalmente quando ele vai para fantasia, de novo, tem o filtro do realismo, tá? A cena do Ciclope, por exemplo, ele usa um filtro de realismo muito interessante na montagem, na forma como ele vai esconder o Ciclope, o que ele vai fazer, no uso dos deuses, da Atena, por exemplo, ele também faz uma brincadeira ali com será que ela é real, será que ela não é. Então tem algumas coisas interessantes dentro desse filtro de realismo, mas também tem criaturas, e tem momentos de criaturas muito interessantes. O momento do Redemoinho é muito legal, a própria cena do Ciclope é muito legal, e no meio dessa aventura tem duas cenas que se destacam, que é a cena dos porcos. Não vou me estender, porque por mais que não tenha spoiler numa história de 3, sei lá quantos mil anos, tem mais de 3 mil anos, a Odisseia deve ter, você pode não saber nada da história, então, ou nem ter lido versão resumida nem nada. Então tem a cena dos porcos, que é uma cena de terror, tá? É o Nolan fazendo terror e fazendo terror corporal, sabe? Terror corporal, a substância. Ele faz um terror corporal e ele faz um terror corporal de primeira qualidade. É um terror corporal muito, muito interessante. Essa cena é muito boa, que é dos soldados sendo transformados em porcos por uma bruxa. E o que ele faz aqui visualmente é grotesco, é muito interessante. E, tipo, é uma cena que ela tem realismo, mas ela parece ser um ponto fora da curva dentro da carreira do Nolan. E eu gosto dele ter aberto espaço para isso. Logo depois também tem uma cena que o Elliot Page é muito importante, né? Mais uma fake news, soltaram que o Elliot Page era o Aquiles nem aparece no filme. O Aquiles, até porque na própria história o Aquiles ele morre antes do cavalo de Troia, né? Se você assistiu Troia do Brad Pitt, não tem nada nem parecido com o livro, com a história real ali, porque no livro o Aquiles já tá morto. Quando a Odisseia começa, Aquiles já está morto. Então, tem essa cena que é uma cena relacionada a Hades. Então, tem deuses, tem o conceito de inferno. De novo, ele passa por um realismo. A gente não vê o Odisseu descendo numa escada meio Hércules, assim, sabe? Encontrando um deus com fogo na cabeça. Não tem nada disso. Existe um filtro de realismo ali, mas é o filtro de realismo que vai para um lado de terror que é muito impactante, que é muito interessante. É uma cena de terror que é muito boa. Eu gosto muito mais da cena dos porcos, mas essa cena também é muito boa. É uma cena que ele abre espaço para isso. O clímax também tem alguns momentos desses, como eu disse, tem a cena de batalha final ali, o confronto final, não chega a ser um bagulho meio Kingsman, até porque tem uma limitação ali na câmera IMAX, né, ela filma só 3 minutos por trecho, ele tinha que ficar de fato picotando o filme, mas tem uma dinâmica de batalha que é muito interessante, uma câmera que treme, sabe, e fica perseguindo o Odisseu enquanto ele tá lutando com muita gente ao mesmo tempo, e então tem uma dinâmica muito interessante nesse clímax, e que eu gosto muito, e que, de novo, junto com as âncoras, o clímax é muito forte. Quando o filme chega, ele, de fato, ele tem quase 3 horas, então ele demora um pouco para chegar nesse clímax, é muito bem distribuído, tá? Essas grandes cenas, elas estão bem distribuídas pelo filme, mas ele demora para chegar ali, mas quando ele chega, é muito recompensador. E aí, tem que vir a cereja do bolo para mim, tá? Porque, de novo, eu não me apeguei sentimentalmente super ao filme, né? Gosto de algumas passagens emocionais, gosto dessa passagem do terror, mas em dado momento eu parei para pensar, sabe? Um pouquinho antes do clímax eu falei, pô, falta aquele punch. E o punch está no fato de que a Odisseia do Nolan é uma leitura do Nolan de A Odisseia. E é uma leitura do Nolan partindo do princípio de que ela se encaixa perfeitamente no cinema do Nolan, até mesmo em aspecto temático. Em aspecto formal, eu já citei aqui vários exemplos de conexões com o cinema do Nolan. Mas aqui não é sobre
o lado formal, tematicamente, parecia que ele estava fazendo um pouco de A Odisseia em vários filmes dele, especialmente Oppenheimer. A Odisseia do Nolan especificamente, a Odisseia do Homero também vai discutir um pouco disso, tá? Não é como se o Nolan tivesse feito uma leitura inédita sobre a Odisseia de Homero e tenha tirado essa parada da cartola, sabe? Nossa, o Nolan fez uma parada inédita, inovadora. Não. Mas ele se aprofunda muito mais do que o Homero nos traumas do Odisseu. E aí a forma como ele monta o filme faz com que boa parte dessa discussão venha no clímax em pouco tempo, mas com uma carga dramática muito interessante. E aí a conclusão disso é que a Odisseia do Nolan é uma continuação temática. Eu vi pessoas já fazendo essa comparação, tá? E falaram que é um filme irmão de Oppenheimer. Eu não discordo, mas eu acho que ele é uma continuação temática do Oppenheimer. Porque o Oppenheimer é sobre essa pessoa que criou a bomba atômica e a gente vê pouco do trauma dele. O trauma dele tá ali, mas a gente não vê, talvez, tanto assim. A gente vê, né, o filme é dividido em 2 tempos, antes da bomba e o pós-bomba. Mas eu acho que em A Odisseia ele consegue se aprofundar mais nisso. E aí o cavalo de Troia tá pro Odisseu da mesma forma que a bomba atômica tá pro Oppenheimer. Né? O Oppenheimer criou esse artefato de guerra e depois teve que lidar com as consequências do que esse artefato fez e com o que ele gerou. E aqui é a mesma coisa. O Odisseu, gênio, criou esse artefato, cavalo de Troia, para resolver a guerra e depois ele precisa lidar com isso, ele precisa lidar com os traumas. Então toda a jornada dele não é uma grande metáfora, mas é meio que uma via crucis dele por esses traumas. E isso é muito interessante, porque se encaixa, sabe? Aí eu acho que o filme ele poderia funcionar tanto como um prequel de Oppenheimer, sabe? Um filme historicamente que vem antes de Oppenheimer. Até tem, na minha cabeça tem um pouco disso, porque ele fala, tem uma frase específica ali no final do filme que eu falei, pô, ele fala sobre o avançar das sociedades, e aí eu fico tipo, pô, aqui nessa época tivemos Odisseu fazendo isso, e lá no futuro teremos outro Odisseu, que é o Oppenheimer, sabe? Então, é uma espécie de prequel, mas também é uma continuação temática, é um filme irmão, e ele se encaixa perfeitamente dentro desse cinema do Nolan em aspecto temático, né? Sobre o que ele quer discutir, sobre esses traumas de guerra, sobre como que isso afeta os personagens dele. E isso ele faz muito bem, de novo, em pouco tempo, tá? Ele concentra isso em, sei lá, 10 minutos de filme. Mas é um momento que tem uma carga dramática muito boa e que me pegou. Foi a cereja do bolo, sabe? Eu tava gostando muito do filme, do escopo do filme, e faltava um detalhe emocional. E algumas cenas, de novo, ainda falta esse detalhe emocional. Mas quando vem esse fato, é uma amarração perfeita pro filme. E aí ele sabe, ele cresce muito. Ele cresceu muito pra mim nesse final. Porque eu falei, cara, é incrível. É isso, sabe? O Odisseu é Oppenheimer é o Odisseu. E o Nolan tá falando sobre isso ainda e falando muito bem sobre esses traumas. Então, eu gosto muito, tá? Fiz um vídeo longo, peço perdão se não quiser ver até o final, mas a minha nota para a Odisseia é 4,5 de 5. Ainda falta ali, talvez um pouquinho, alguma coisa de emoção em alguns momentos, mas, cara, a cereja do bolo que eu falei aqui conta muito para mim, fez o filme crescer muito, as experimentações contam muito, é um Nolan mais aberto, é um Nolan mais maduro, é um Nolan que sabe decupar o cinema épico como poucos, e isso é indiscutível, sem abrir mão do que ele acha importante para o cinema, e isso também diz muito sobre identidade. Então, cara, gostei. É um filme que merece ser visto, poderia dizer que merece ser visto no cinema, mas se você também quiser assistir em casa, no celular, no iPod, da forma como você quiser, assista. Da forma como você quiser. Mas assista. É isso. É um belíssimo filme.